Mesa comportadíssima. Então, só um minutinho. Maria. Não sei onde é que está. Pessoal dos slides aí, por favor. João. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. E devo dizer que é uma sorte poder falar depois da Sarita e do Paulo, porque eu vou falar sobre como é que podemos instanciar e levar alguma destas ideias para desenhar a estratégia de um centro. Okay? E, portanto, eu vou falar de um projeto chamado Open Science Hub, em português, Plataforma de Ciência Aberta. E este projeto parte de... Isto não está a passar, bem aí. Este projeto faz parte de uma rede internacional coordenada pela Universidade de Leiden, uma universidade holandesa, que tem como objetivo primário levar a ciência a territórios onde o acesso à ciência, à tecnologia, à inovação não é comum, não é tradicional no dia-a-dia. Okay? E então, neste sentido, foram desenhadas parcerias entre a Universidade de Leiden e diferentes entidades locais. Neste momento estão desenhadas parcerias em diferentes países, sendo que a que foi desenhada em Portugal foi com o município de Figueira de Castelo Rodrigo, já vos vou falar um bocadinho, que é no norte de Portugal, de onde eu vim hoje, e é o primeiro centro desta rede internacional Open Science Hub. O que é que o Open Science Hub, ou a Plataforma de Ciência Aberta em português, pretende ser? Pretende ser essencialmente um espaço de co-criação de conhecimento em diferentes áreas, na área da educação, da ciência, do ambiente, tecnologia, inovação e cultura, que promove a colaboração ativa entre diferentes stakeholders numa determinada comunidade. A comunidade escolar, que é uma comunidade na qual nós nos focamos muito e que eu vou falar bastante sobre isso agora, institutos de investigação, universidade, empresas, sociedade civil, governos, portanto os decision makers, e tudo para tentarmos resolver problemas, abordar problemas que sejam de relevância local, mas também tenham algum impacto global. Um bocadinho como o Paulo falava desta questão do bottom-up. E, portanto, tudo isto seguindo princípios de ciência aberta, educação aberta, cultura aberta e tecnologia aberta. Deixem, onde é que nós estamos? Nós estamos localizados no norte de Portugal, ali mesmo junto, se virem o Rio Douro, que desagua no Porto, e se o seguirem até a Espanha, nós estamos mesmo ali na raia, na fronteira entre Portugal e Espanha, em Barca d'Alva. Isso foi um projeto que inaugurou, é muito recente, inaugurou em julho de 2017, portanto tem um ano e pouco. E o nosso centro é este, podem ver ali, isto era a antiga escola primária de Barca d'Alva, e temos uma equipa atualmente já de 8 elementos. Este aqui é o Pedro Russo, que é o coordenador da Universidade de Leiden, e mesmo a própria equipa é bastante interessante porque tem tanto pessoas vindo de fora como pessoas do próprio município, e portanto há este cruzamento de conhecimento. Deixa-me dar um bocadinho de contexto. O que é esta região? Quais é que são os desafios que nós encontramos? Portanto, estamos aqui, como eu vos dizia, é um território de baixa densidade, só para vos dar alguns números. No município de Figueira de Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a densidade populacional é de 16 habitantes por quilómetro quadrado. No distrito da Guarda, que é onde este concelho faz parte, é de 30 habitantes por quilómetro quadrado. Se olharmos para Lisboa, é de 6 mil. Okay? Portanto, é um território com desafios completamente distintos de viver num território urbano. Mas tem as suas partes menos positivas e tem as suas partes mais positivas. Portanto, tem acesso limitado à inovação, a ciência, tecnologia e inovação. Portanto, em média, estamos a cerca de 2 horas de um instituto de investigação ou de um centro de ciência. O acesso escolar é elevado. Devo-vos dizer que no ano passado, o município de Figueira de Castelo Rodrigo, ao nível do alargamento escolar, teve os resultados mais baixos do Distrito da Guarda. E em 2011, os resultados do abandono escolar eram à volta dos 30%. Não sabemos quanto é que é agora, é uma coisa que precisa de ser medida. Existe uma colaboração bastante baixa entre a escola, a comunidade, o território e o próprio emprego, a questão profissional. O envolvimento dos pais é reduzido, a inovação e o empreendedorismo são reduzidos, o que leva a que haja muita perda de população jovem. É quase um fatalismo ter que sair dali para se poder fazer algo mais do que as oportunidades que ali permitem. Por outro lado, tem 2 patrimónios mundiais da Unesco,
tem o Alto Douro Vinheteiro e tem as gravuras do Parque Arqueológico do Vale de Coa. Em termos de biodiversidade e natureza, é fantástico, é uma zona com uma riqueza e uma complexidade brutal. Em termos de património e cultura também. Em termos de potencial do turismo, como eu vos dizia, o facto de termos o Rio Douro, passam por ali centenas de milhares de turistas todos os anos. No entanto, ainda é um turismo vazio, que não deixa riqueza na comunidade local. Há várias entidades a trabalhar ali que são bastante interessantes, no entanto, com um desligamento bastante grande à comunidade. O facto de estarmos num território de baixa densidade permite-nos colaborar diretamente com as pessoas. Amanhã eu posso estar a falar com o Presidente da Câmara, no dia a seguir posso estar a falar com o Diretor da Escola, e esta relação direta pode ser muito interessante quando se está a desenvolver este tipo de projetos. E, apesar de estarmos tão longe, estamos a cerca de 3 ou 4 horas de aeroportos internacionais. Ok? Portanto, neste sentido, nós definimos como missão para a plataforma de ciência aberta, por um lado, aproximar a ciência, a tecnologia e a inovação do cotidiano destas comunidades, e, por outro lado, dado que identificámos estes desafios ao nível da escola, promover o desempenho escolar e, por outro lado, tentar promover a colaboração entre as diferentes entidades, de modo a promover projetos de inovação social e empreendedorismo. Ok? Isto está muito em linha com uma agenda da Comissão Europeia, que é o Responsible Research and Innovation, que está muito relacionada com vamos envolver os diferentes stakeholders ligados à investigação e à inovação para tentar criar um sistema de inovação e de ciência aberta que acaba por criar um impacto ao nível da sociedade, que acaba por tentar abordar problemas societais, muitos deles foram definidos até como pilares pela própria Comissão Europeia, como a saúde, a nível de alimentação, energia eficiente e por aí fora, como podem ver aqui elencado. Por sua vez, eles seguem determinados princípios, como a diversidade e a inclusão, o facto de se conseguirmos antever alguns impactos de alguns destes cenários e podemos refletir sobre as motivações que levam a que eles aconteçam, a abertura e transparência, capacidade de resposta a este mundo em constante mudança e com uma grande incerteza associada. E depois há uma série de pilares ou prioridades que foram identificadas em termos de agenda política, ao nível da ética, do acesso aberto, igualdade de género, envolvimento do público, governança e educação de ciência, que é onde nós nos vamos focar, e é aqui que eu vou falar um bocadinho, que é como é que nós podemos, utilizando estes mecanismos que eu vos estou a falar, a ciência aberta, a inovação aberta, muito esta questão também do bottom-up, deste trabalho com as comunidades, como é que podemos envolver as comunidades, em particular a escola, como é que as podemos tornar como hubs, como agentes ativos para abordar problemas que são relevantes a nível local, mas podem ter um impacto global também. Okay? Este é um grande desafio que estamos a tentar desenvolver e, portanto, o que eu vos vou falar um bocadinho é da estratégia da plataforma de ciência aberta que temos andado a desenhar, com a ressalva de que é um projeto bastante recente. E, portanto, a forma como nós estamos organizados, vamos nos chamar assim em 3 eixos. Temos o eixo 1, que se chama de participação em comunidade, que é como é que conseguimos envolver ativamente a comunidade, seja através de oficinas, de eventos, se calhar é uma abordagem um bocadinho mais top-down. Depois temos este eixo 2 da escola aberta, que é onde eu me vou focar um bocadinho mais hoje, que é como é que então podemos tornar a comunidade escolar um agente ativo para o desenvolvimento e o bem-estar da própria comunidade. E depois temos uma componente de inovação social, que não me vou focar muito hoje, mas é através de como é que podemos impulsionar esta questão de projetos de inovação social e de empreendedorismo através destas dinâmicas com as diferentes entidades. Há aqui uma questão muito interessante, que é, como viram, eu estou a falar de coisas que nós queremos de alguma forma tentar entrar de forma estruturante nas entidades que existem. Para que isso aconteça, é preciso perceber o que é relevante para as comunidades, para as próprias entidades. Portanto, o nosso primeiro ano foi um ano muito de tentar perceber isso, muito de tentar fazer atividades em colaboração, tentar entrar nestes mesmos sítios e desse trabalho de primeiro ano, que foi assim, digamos, foi um disparate para muitos lados e tentar colaborar com muitas entidades da região, foi interessante ver, e aqui temos aqui, não se preocupem com o detalhe, são só para elencar as categorias de coisas que fizemos, desde oficinas, desde atividades de ciência cidadã, desde apoio a iniciativas na escola, a laboratórios participativos para começarmos a trabalhar problemas relacionados com a comunidade. Foi muito interessante perceber para nós que havia um interesse da comunidade, porque no primeiro ano conseguimos chegar a cerca de 3.000 participantes. O que para nós foi surpreendente perceber que havia uma abertura e que tínhamos espaço para trabalhar. E, portanto, no segundo ano, que foi o ano que está a começar agora, começámos então a desenhar, depois de percebermos esta relevância e temos criado uma rede de confiança com estas entidades, começámos a desenhar estruturas mais com planos de avaliação e com planos a longo prazo.
e este é só para vos dar um exemplo das parcerias que estabelecemos ao primeiro e que foram base deste trabalho que desenvolvemos. E, portanto, qual é que é a estratégia educativa que nós estamos a empregar ao longo deste ano e que desenhamos para que vá acontecer nos próximos anos? Primeiro que tudo, é uma estratégia educativa, ela acontece tanto ao nível do nosso edifício, plataforma de ciência aberta, como ao nível da escola. Tem que ser baseada numa questão que seja relevante a nível local, mas ao mesmo tempo que tenha um impacto a nível global. Daí eu estar a mostrar estes Sustainable Developmental Goals. E, portanto, ao nível do nosso centro, por um lado, nós temos uma exposição temporária. Esta exposição temporária tentamos sempre que esteja relacionado com a nossa região e, ao mesmo tempo, permita-nos discutir problemas globais. A exposição que temos atualmente é uma exposição sobre alterações climáticas e sobre o impacto das alterações climáticas em comunidades locais, o que é bastante relevante para nós. Associado a isso, e, portanto, o tema da exposição é sempre o elo de ligação entre as diferentes coisas que fazemos. Associado a isso, temos um programa educativo, que é um programa educativo que vai desde o pré-escolar ao secundário e que tem atividades transdisciplinares e que podem acontecer em diferentes contextos e que, para além de nos permitirem saber mais e aprender acerca de ciência, também nos fazem refletir e pensar acerca dos nossos comportamentos no dia-a-dia. E, além disso, temos um conjunto de atividades de ciência cidadã que acompanham esse mesmo projeto de programa educativo. Dou-vos 2 exemplos, alguns deles já foram referidos tanto pelo Paulo como pela Sarita. Um deles tem a ver com o vamos perceber, vamos mapear quais é que são as espécies de insetos que habitam na nossa zona, na Barca d'Alva, e desde que começámos o projeto, isto é uma colaboração entre universidades portuguesas, como o Grupo de Investigação TAGIS, de Conservação de Borboletas, ou um grupo da Universidade de Lisboa. Já identificámos mais de 70 espécies que ali habitam na Barca d'Alva, em colaboração com famílias e escolas. E este outro projeto que vos mostro ao lado é um projeto inspirado num projeto financiado pela Comissão Europeia, em que estamos a tentar, juntamente com os alunos e com as pessoas que nos visitam, monitorizar a qualidade da água. O que nós pedimos é, quando nas atividades que temos, tragam amostras dos lagos que existem ao pé de vossa casa, da torneira de vossa casa, dos poços, de charcas, e nós temos um mapa do concelho, que podem ver aqui, e vamos fazendo e vamos mapeando globalmente o concelho em termos da qualidade da água, à procura de indicadores de poluição, que depois precisamos levar junto do município e dizer, olha, há aqui um valor que se calhar é um bocadinho esquisito. E isto através de sensores que podemos construir com os alunos, de pH, para medirmos a quantidade de minerais, etc. Depois, portanto, nós temos, ao nível da plataforma de ciência aberta, temos estes dois eixos, digamos assim. Temos esta exposição que tem um programa educativo associado dentro do tema, que é elencado pela própria exposição, que acaba por ser uma atividade muito mais pontual, não é? Cada grupo vai lá uma vez. E depois, ao nível da escola, queremos ter uma estratégia mais continuada. Nós tivemos a sorte de, este ano, depois do trabalho do primeiro ano que desenvolvemos, de começar a trabalhar a nível formal na escola, ao nível da disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento. E o objetivo e a forma como estamos a pensar no programa para esta disciplina, que é feito com os professores, e eu já vos vou falar um bocadinho mais sobre isto, é exatamente para ter esta perspectiva bottom-up que o Paulo falava, que é, vamos tentar perceber quais é que são problemas relevantes aqui na comunidade e vamos envolver as diferentes stakeholders da comunidade para os resolver. E depois, em complementaridade a isso, estamos a criar um clube na escola, que vai fazer parte da rede de Clubes Ciência Viva, que está a entrar em força agora, em que queremos que, há uma questão muito interessante, que tanto a Cirta como o Paulo falaram, muitas vezes a sistematização da ciência aberta, não é? Como eu vos falava a nível da plataforma de ciência aberta, nós acabamos por ter as pessoas a passar uma vez e a por ter um ponto, não é? Se conseguirmos ter um grupo de pessoas que ao longo de um ano consiga fazer sistematicamente este tipo de projeto de ciência cidadã, conseguimos garantir muito mais qualidade dos dados, conseguimos garantir a análise desses mesmos dados. Portanto, queremos ter uma estratégia também mais continuada ao nível da ciência cidadã. Agora vou-vos falar um bocadinho desta estratégia que temos então para esta disciplina da Educação para a Cidadania e Desenvolvimento. Este projeto é inspirado num projeto europeu chamado Open Schools for Open Societies, que tem exatamente este objetivo. Que é como é que podemos tornar a escola neste ecossistema inovador que nos permita ter estas colaborações ativas com diferentes agentes da comunidade, que seja para abordarmos questões que sejam relevantes a nível local e que sejam identificadas pelos próprios alunos. Eu posso-vos dar, por exemplo, 2 exemplos. A
semana passada ainda tivemos uma formação para professores dentro do Open Schools for Open Societies, em que um dos nossos oradores da formação foi um aluno de 11 anos de Vila Real. E o que ele fez já faz alguns anos com a sua turma, ele tem andado a identificar em Vila Real a iluminação e como ela pode ser negativa ou como ela pode contribuir para a poluição luminosa. E depois de ele fazer esse levantamento com a sua turma, conseguiu reunir-se com o município e levou a que muitas da iluminação fosse mudada e, portanto, levando a um decréscimo da poluição luminosa na sua terra. Portanto, isto é um exemplo de um projeto deste tipo que foi identificado pelos próprios alunos. Eles desenvolvem os mecanismos juntamente com atores locais para poder monitorizar essa questão e depois podem desenvolver ações junto de decision makers, de outras entidades que considerem relevantes. Um outro aspecto interessante, por exemplo, nos Açores, em diferentes ilhas, existem várias escolas equipadas com sismógrafos. Sim, E que, portanto, permitem às escolas poder ter acesso aos dados em termos de ondas sísmicas e poder criar este conjunto global de dados e poder ter alertas acerca do que aí vem e analisar os próprios dados. Só para vos dar dois exemplos. Portanto, esta é a abordagem que nós queremos trazer e que vamos desenvolver ao longo desta disciplina, ao longo deste ano. Portanto, o primeiro passo, que é o passo que já começámos a dar, desculpem algumas expressões em inglês, é criarmos um advisory board. Portanto, queremos que quem também siga esta disciplina ao longo do ano, sejam não só os professores, sejam não só a plataforma de ciência aberta, mas sejam efetivamente as entidades que fazem parte desta comunidade, portanto, direção da escola, parceiros locais e os pais, que eu vos falei no início, que existe um envolvimento reduzido dos pais no processo educativo dos alunos. Por outro lado, qual é que foi o primeiro ponto para este processo, para esta disciplina, digamos assim? Há umas semanas fizemos uma sessão com professores, em que tentámos, tal como eu vos falava que no Responsible Research and Innovation havia aqueles pilares em termos de agenda política, da ética, da educação para a ciência que foram definidas como sendo prioridades, nós também queríamos identificar essas prioridades a nível da nossa região. Então fizemos uma sessão com professores em que eles, através da própria identificação de quais é que eram os desafios e as oportunidades locais, tentámos então encontrar quais é que iam ser as nossas policy areas, portanto, quais é que são as prioridades que vamos trabalhar ao longo do ano. E depois vamos levar isto para a sala de aula. Quais é que são estes momentos que eu vos estou aqui a dizer? Isto aqui é baseado na metodologia de Design Thinking e, portanto, este momento field é o momento em que os alunos, eles próprios, vão pensar que problemas relevantes, mas problemas palpáveis, tangíveis, que eles possam depois agarrar e que possam depois abordar dentro destas policy areas que foram identificadas, é que eles gostariam de desenvolver. Dentro isto é uma coisa que vai ser desenvolvida ao longo do ano todo. Na área do Imagine, o que é feito é que eles tentam, em conjunto sempre com entidades locais, que esse é o objetivo, com os professores, com os pais, tenta-se desenhar abordagens que depois permitam criar soluções para este problema e depois no final focamos-nos numa. Como é que estas decisões vão sendo tomadas ao longo do ano? Por um lado, através deste share que eu tenho aqui, temos vários checkpoints com a própria comunidade que nos vai permitir ajudar a canalizar e a votar quase nas abordagens que estão vindo a ser trabalhadas pelos alunos e, claro, em toda a mediação pelo Advisory Board também. Por outro lado, queremos que isto seja um ano de formação também para professores, porque isto também acaba por ser uma metodologia bastante distinta e, portanto, isto é acompanhado de um conjunto de formação de professores ao longo do ano, da qual já tivemos uma há uma semana. Pronto. E, portanto, esta abordagem é a abordagem que estamos a iniciar ao nível da disciplina de Educação para a Ciência e Cidadania, de uma forma de podermos ter uma forma mais estruturada, mais continuada, mais global e mais envolvente e com o objetivo de aumentar as capacidades do século XXI, como, por exemplo, pensamento crítico, a resolução de problemas, colaboração por aí fora, a motivação, o empreendedorismo e o desempenho escolar também. E, ao mesmo tempo, queremos perceber o que é preciso mudar na escola para que este tipo de estratégias aconteçam. E, portanto, isto são algumas variáveis que estamos a ter em conta ao longo do nosso plano de avaliação, porque também no final queremos poder dirigir-nos aos diretores das escolas e dizer isto é um grande desafio por causa disto ou disto ou disto, ou então isto é possível por causa disto ou disto ou disto. Pronto. Já estou mesmo a acabar. Queria só deixar aqui só um slide para discussão, que é, e se agora pensarmos neste tipo de estratégia ao nível dos municípios? Como é que nós trabalhamos? Nós somos uma entidade municipal também. Somos uma colaboração entre a Universidade de Leiden e o município de Figueira de Castelo Rodrigo. E, portanto, como é que podemos, ao nível da governança, como é que podemos envolver as comunidades na identificação de problemas que são importantes
e depois na ajuda da formulação até de algumas estratégias. Só queria deixar aqui por exemplo, existe uma área de investigação chamada de Community-Based Participatory Research, que é também muito ligada a estruturas que existem muito a nível europeu, também nos Estados Unidos, chamadas Science Shops, que é um bocadinho o que o Paulo acabou por falar quando falou daquele problema, penso que foi no Reino Unido que falaste, não é? Como é que quando a comunidade vem ter com uma entidade e diz eu tenho este problema, como é que podemos resolver? Como é que podemos integrar estas estruturas a nível municipal, por exemplo, que são estruturas que têm um poder político bastante interessante e trabalham muito próprio com as comunidades? Como é que isto pode acontecer? E pronto, acho que me vou calar. Seu tempo terminou. Queria só fazer um convite, que é, nós para a semana estamos a organizar em Figueira de Castelo Rodrigo a 6ª edição do Congresso da Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal, o SciCompT. É a 6ª edição. E o tema é Ciência aberta à sociedade, participação e inclusão em comunicação de ciência. Portanto, estão convidados. Interessante. E em paralelo a este encontro que está a acontecer aqui, é também um encontro ibero-americano em que os oradores são portugueses, espanhóis e brasileiros. Por isso, pronto. Queria-vos agradecer pelo vosso tempo. Muito obrigada, Maria.